Veloz devem abandonar a vida que estão levando, não há organismo que aguente. Vocês são ainda tão jovens. Desculpe-me, mas eu os considero como se fossem meus filhos. A mãe de Veloz era minha comadre, eu sei que ele anda envolvido com gente ligada ao tráfico de drogas. E profetizou. A qualquer hora, receberemos uma notícia triste. Por que vocês dois não se mudam daqui? Não pensam em ter filhos? Como haverão de criá-los desse jeito? A jovem ainda em estado de semiconsciência, mal conseguia responder às ponderações ouvidas. A senhora tem razão, mas, primeiro, o Veloz quer arrumar algum dinheiro. Estou me sentindo estranho e não sei o que é. Tive a impressão de que uma sombra dentro de mim. Se, pelo menos, eu engravidasse. Trazendo-lhe o prato fumegante e auxiliando Lucinha a tomar as primeiras colheradas do escaldado, a robusta anciã prosseguia. Quantas crianças, minha filha, que nasceram aqui no morro pelas minhas mãos já foram mortas. Ainda ontem, na oração da noite, eu estava me lembrando de alguns deles. Estou com um pressentimento ruim. Na minha opinião, vocês devem sair daqui. Não conseguindo esvaziar todo o prato, a moça se explicava. Estou completamente sem apetite e, hoje, mais que nos outros dias, com uma ressaca muito maior. Esses enjoos que não passam. Odilon e eu permanecíamos de prontidão para qualquer eventualidade. Estirada na cama, Lucinha por várias vezes, havia tentado se colocar de pé, sem lograr êxito. Apenas, quando já era noite, tomou um banho rápido e voltou a se deitar, dividindo o leito com de Maria das Dores. Estou preocupada, dizia, nem notícia do Veloz. O que será que houve? Ele deve ter se metido em alguma encrenca. O fuleiro e ele emprestaram 38. 38. Para quê? Estavam planejando um assalto. Lucinha. O que eu posso fazer? A vida da gente é essa. A gente tem a vida que escolhe ter, minha filha. Vencidas, respectivamente, pelo cansaço oriundo do trabalho honesto e pela debilidade física, ambas adormeceram lado a lado e, de certa forma, sob as emanações do corpo de D. Maria das Dores, o espírito Flávio se sentia como alguém que, padecendo frio intenso, de repente encontrasse aconchegante abrigo. Foi de madrugada, o dia quase amanhecendo, quando um rapaz, aparentando não mais que 16, 17 anos de idade, bateu com insistência à porta do barraco e informou sem rodeios. O fuleiro e o Veloz foram mortos. Confrontaram-se com o bando Doncinha e não tiveram escapatória. Eu mesmo vi os dois sendo metralhados. A polícia foi avisada e ninguém teve coragem de dizer que os conhecia. A morte daquele jornalista da Globo alvoroçou todo mundo. Muita gente que nada tem a ver está sendo presa e interrogada. Enquanto Lucinha prorrompia em soluços, ante os olhares assustados dos dois Dona Maria, que os abraçava, Odilon comentou pesaroso. O calvário de Flávio teve início, no seu primeiro dia de contato com o novo corpo. Informação já está órfão de pai. Os corpos devem ter sido levados para o IME, ele comentou a senhora, tentando consolar a jovem. A senhora irá comigo, a fim de retirarmos o do Veloz. Lucinha, se não houvesse risco para você, eu iria sem nenhum problema. No entanto, minha filha, veja o seu estado, com os braços picados. Assim, eles irão retê-la como suspeita. E se ambas formos presas, quem cuidará dos meninos? Deixemos nas mãos de Deus. E agora, o que há de ser de mim? Pergunta a jovem, levando as mãos na cabeça. Fiquei sem ninguém. Se você me prometer que não mais usará droga alguma, poderá ficar em minha companhia. Eu preciso mesmo de alguém que me auxilie na lavação de roupas. Fome a gente não vai passar. Quem sabe, quando estiver mais forte, poderá arranjar uma colocação de doméstica, não é? Quase 2 meses se passaram do acontecido e, como a menstruação de Lucinha não tinha vindo, orientada por D. Maria das Dores, a jovem deliberou consultar um ginecologista num posto de saúde instalado na favela. Um quadro de cisto ovariano pode atrasar mesmo a menstruação, disse o médico, porém vamos confirmar com o exame de urina, pois, na minha opinião, você está grávida. Grávida eu? Tudo indica que sim. O útero se apresenta inchado e não creio que seja cisto. Você não está se queixando de nenhuma dor e, depois, esses enjoos. Entre apreensiva e esperançosa, sem saber o que pensar daquela situação inesperada, a jovem que envivara, retornando à consulta, entregou, trêmula, o resultado do teste de gravidez ao especialista que, então,
confirmou Vato. A senhora está esperando o bebê. Parabéns. Eu vou lhe dar algumas amostras de vitamina, mas eu estou sentindo cheiro de nicotina em seu hálito. Se a senhora continuar fumando e ainda anêmica, para complicar, além de correr o risco de aborto, a criança poderá nascer com malformação. De nada, porém, lhe valeu a advertência médica. Abstendo-se do uso de crack e de outras drogas injetáveis, a moça não conseguia deixar o hábito de fumar e, em consequência, não se alimentava de maneira conveniente. Creio, Inácio, disse-me Odilon, em uma das visitas periódicas que lhes fazíamos, que essa gravidez não irá além do 7º mês. O que você acha? As condições são completamente anormalas, respondi, se essa gravidez chegar a termo, possibilitando a sobrevivência. E acrescentei. A futura mãe, ao que me parece, já pressentiu que existe algo de errado com o filho que carrega no ventre. Você tem razão, concordou o mentor, e, sem consciência disso, começa a rejeitá-lo. Não fosse o carinho que Dona Maria das Dores lhe dispensa, dizendo, inclusive, que será avó pela 3ª vez, creio que não evitaríamos o aborto espontâneo. Espontâneo ou provocado? Indaguei. Inconscientemente provocado. O abdômen da gestante não se distendera muito e ela quase não adquirira peso, o feto mal se mexia e, ao exame de ultrassonografia, o médico considerara a hipótese de a criança estar com problemas. O certo é que Lucinha não via a hora de alijar de si aquele fardo. No 6º e no 7º meses de gestação, Odilon e eu, com auxílio de outros companheiros, nós revezávamos na indispensável assistência à gestante, que começava a esboçar ideias de fuga. Se a criança nascer com qualquer deficiência física ou mental, surpreendemo-la pensando, em diversas ocasiões, eu não a quero. Um filho é sempre uma bênção de Deus, falava-lhe Dona Maria, procurando subtraí-lo àqueles estados depressivos de que se via acometido. Devemos receber com alegria tudo que for da vontade de nosso Pai. Nada mais triste do que um filho rejeitado pelos próprios pais. Durante aqueles 7 meses, a jovem sequer fora capaz de organizar o enxoval do seu futuro bebê, deixando tudo por conta de Dona Maria, que se desdobrava para que nenhuma peça de roupa lhe faltasse na hora aprazada. Naquele início da tarde calorenta, as contrações de Lucinha começaram de súbito e não houve tempo de encaminhá-la ao hospital. Difícil descrever o que passou naquela casinha singela, quando a venerável parteira acolheu em seus braços aquele menino completamente deformado. Ao perceber o que lhe saíra do ventre, a jovem mãe se recusou a olhá-lo e entrou numa espécie de delírio, como se estivesse enlouquecido. Minha Nossa Senhora, exclamou a piedosa velhinha, pondo-se a limpar o recém-nascido, que ao invés de chorar, emitia um estranho grunhido. Mãe do céu, dai-nos força e coragem. Lucinha, definitivamente não conseguia amamentar a criança e, embora extenuada, tentava se levantar da cama, pronunciando palavras desconexas. Envolvendo num cobertor o ex-serial killer, de regresso ao mundo em condições tão adversas, da Maria das Dores, com sua longa prática de lidar com recém-nascidos que mães não podiam e não queriam amamentar, acomodou-o dentro de uma caixa de papelão e tratou de providenciar para ele, ao redor do fogão, indispensável alimento em mamadeira. Na madrugada seguinte, enquanto todos dormiam, Lucinha levantou-se cambaleante e, desde então, desapareceu. Capítulo 40. Adotando o filho de Lucinha e veloz como o seu, Dona Maria das Dores, penalizada da situação do menino, desdobrava sem cuidados, tudo fazendo para que nada lhe faltasse, atenta ao rumor dos seus gemidos. A nossa tarefa, com relação a Flávio, estava, assim, parcialmente cumprida. Por quanto tempo permaneceria no corpo, sinceramente não podíamos prever. O certo é que fora dado, com êxito, o primeiro e decisivo passo para que, finalmente, se redimisse, expiando as faltas que se habituara a cometer ao longo de muitas existências. Expiar faltas é força de expressão, pois, em verdade, a reencarnação é um processo de despertar, ou seja, uma viagem de retorno às próprias origens que, gradualmente, o espírito empreende. A caridade nunca sobrecarrega ninguém, disseram Odilon, e, tocados pelo devotamento do humilde lavadeira de roupas da favela, vários moradores começaram a se mobilizar com o intuito de auxiliá-la. O caso de Joãozinho do Caixote, como Flávio passara a ser conhecido em sua nova existência, começava a fazer, inclusive, com que muitos companheiros dedicados à prática do bem, residentes em bairros distantes,
subissem o morro e passassem a se interessar pelos problemas da comunidade carente. O que, talvez, muitos pudessem interpretar como uma grande desventura estava sendo uma bênção. Indiretamente, o ex-serial killer passará a ser responsável por inúmeros benefícios que, em particular, as crianças carentes do local recebiam de mãos generosas. Os netos de Maria, a princípio receosos, apegaram-se ao garoto e o tratavam como irmão caçula, preservando-se, assim, de envolverem-se com meninos da sua idade que, infelizmente, já se ligavam ao tráfico, utilizados como aviãozinhos pelos que viviam do comércio de drogas. No máximo, Joãozinho do Caixote, às vezes conseguia esboçar um sorriso ingênuo e estender os braços retorcidos a quem se aproximava para lhe fazer um carinho ou presenteá-lo com um mimo barato. Quem o visse naquela condição, não imaginaria que o seu corpo disforme abrigasse um espírito de alta periculosidade, que se ensandecera no crime. Em algumas oportunidades, estivemos com ele, quando, raramente lhe era possível ausentar-se com relativa consciência, durante o sono, da forma física que o retinha. Então, Joãozinho voltava a ser Flávio e, reconhecendo-me, pedia: "Liberta-me, doutor, da prisão a que fui sentenciado. Aí, como sofro? Quase todo o tempo, permaneço atordoado. Sequer consigo pensar e saber quem sou. Liberta-me daquela monstruosa camisa de força, o que me tolhe os movimentos. Que vida miserável é a minha." "Tenha paciência, meu filho", dizia, respondendo-lhe as reivindicações, "o tempo passa depressa. Todos, de certa maneira, estamos presos a compromissos expiatórios, que nos regeneram. O essencial não está lhe faltando. Não reclame. Antes, sejamos infinitamente gratos à misericórdia de Deus." Principalmente nos fins de semana, o lar de Dona Maria das Dores se repletava de visitas, que proferiam orações e repartiam lanche com a criançada. Os próprios traficantes como que estabeleceram, sem perceber, uma espécie de cordão de isolamento na região, deixando de molestar os que para lá se dirigiam. "Que será de Joãozinho quando a sua mãe adotiva vier a desencarnar?" perguntei a Odilon. "Deus proverá", respondeu-me convicto. Digo-lhe, Inácio, que nossa irmã, sendo portadora de problemas cardíacos, como, aliás, na condição de médico, você não ignora, ganhou novo ânimo com a presença do menino em sua casa. Vejamos como as coisas funcionam. Dona Maria, apesar de sua aparência robusta, talvez não tivesse mais que 2 ou 3 anos de vida no corpo e, ao desencarnar, deixaria os netos sem arrimo. Creio que, agora, ela beirará os 80 anos de idade, se não os ultrapassar. Pelo menos, com as doações que vem recebendo, ela tem se poupado mais e diminuído seu pesado ritmo de trabalho na lavação de roupas. Um simples gesto de bondade pode influenciar a vida de muita gente. "Que pena, a nossa Lucinha", exclamei. "Ela teve a sua oportunidade e, mais tarde, lamentará não tê-la aproveitado. O seu filho poderia ter mudado seu destino. Provavelmente, andará por aí, entre a revolta e o sentimento de culpa." Quem sabe, lamentei, para entorpecer em si mesmo a voz da consciência, afogando-se no vício. É provável e, caso não se cuide, poderá vir a desencarnar antes de Dona Maria e do filho que desprezou. Por esse motivo, Inácio, existem espíritos que praticamente estacionam no tempo, qual se lhes fosse possível fazê-lo voltar, quando alcançam certa lucidez, seja na terra ou no mundo espiritual, recriminam-se pelos seus erros e, enquanto não se quitam o passado, não conseguem avançar na direção do futuro. Chegam então, a implorar aos que naturalmente se lhes fizeram credores uma nova chance de aproximação e convivência, que ficará na dependência de um sem número de circunstâncias e da compreensão daqueles que foram menosprezados. Preocupa-me, tornei a insistir, com a manhã de Joãozinho. Quem cuidará dele no mundo? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem fazem provimentos nos celeiros, e, contudo, vosso Pai Celestial os sustenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em tua sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a nós, homens de pouca fé. A resposta me deixará ruborizado e sem argumento. Inácio,
Prosseguiu Odilon esclarecendo, se, porventura, amanhã ou depois, por esse ou aquele motivo, nossa irmã não mais puder tutelar o menino doente horas sobre seus cuidados, veremos quem tomará a iniciativa de se candidatar a semelhante privilégio. O silêncio apelo da vida à consciência da humanidade. Todos somos chamados à tarefa do amparo, poucos no entanto, os que logramos decifrar a mensagem que a lei divina nos transmite em código em favor de nós mesmos. A caridade se faz maior para quem a pratica. E, me induzindo a mais profundas reflexões, continuou. Muitas vezes, somos testados assim em nossa capacidade de amar. Deus sempre coloca em nossos caminhos o que nos pode servir de instrumento de elevação, todavia, não raro, o recusamos, porque não nos revelamos capazes de renunciar ao comodismo ou de superar a indiferença. Ansiamos pela angelitude, mas não queremos abrir mão das prerrogativas humanas, procuramos pela luz, mas nos comprazemos nas sombras, almejamos alcançar o topo do Monte Redentor, onde Jesus nos espera, mas não abandonamos a horizontalidade de nossas aspirações imediatas. O homem não necessita de se transferir de domicílio planetário, como se a Terra lhe fosse obstáculo inamovível ao sublime propósito. O orbe terrestre, para o espírito que realmente aspira a redimir-se, transborda de excelente oportunidade. Se ainda é de provas e expiações para a maioria, para aqueles que assim o quiserem, poderá ser definitivo degrau de acesso às regiões que transcendem a ordem hierárquica dos mundos. O infinitamente pequeno contém o infinitamente grande. Para compreender o universo, a compreensão do átomo é imprescindível. O próximo é a nossa ponte para Deus. O homem não necessita de asas para voar, pois o Criador dotou-o de todos os implementos necessários para que através do pensamento, ele percorra as veredas do sem-fim e desvende os mistérios da criação. Odilon calara-se. Contrastando com o silêncio reinante na favela, a cidade agitava-se lá embaixo e, ao longe, podíamos avistar a imagem do Cristo Redentor, num apelo que, sem generalizar, os homens não entendiam ou não queriam entender. Aviões possantes cortavam seus e automóveis promoviam buzinaços, ante a indiferença de tantos, sem crítica, que se tostavam ao sol de Copacabana. Porque, sendo destinado a tão glorioso destino, o homem se apequenava tanto. Porque não ousava para além de si mesmo, consumindo tempo quase sem proveito nas ilusões da vida material. Qual o motivo do apego ao que, inevitavelmente, haveria de passar, aliás, estava passando a cada segundo? Por que ele não conseguia perceber para onde caminhava, a cada passo? Imerso em tais reflexões, eu e Odilon nos afastamos, volitando ao encontro dos deveres inadiáveis que não haveriam de nos aguardar o esforço indefinidamente. Éramos, como somos, o produto do próprio suor derramado, e cruzar os braços na inatividade significaria não acompanhar a extraordinária e dinâmica devolução. Fim.